Fala, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Reset. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que está dominando os noticiários do mundo inteiro: o conflito entre Irã e Israel. E no episódio de hoje eu trouxe um convidado muito especial para ajudar a gente a entender melhor a história de Israel. Então, fique com a gente até o final do vídeo, porque esse episódio está muito forte, está profundo e vai abrir os seus olhos para algo muito maior do que só política ou guerra. Mas antes de começar esse episódio, eu quero te falar sobre algo que também tem o poder de transformar a realidade. É o e-book Alcançar, Influenciar e Impactar. 3 formas simples de alcançar vidas através da internet. E se você sente o desejo no seu coração de alcançar pessoas com a mensagem do reino, de influenciar positivamente nas redes sociais e impactar vidas com propósito, esse e-book é para você. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora, sem mais demoras, o nosso convidado de hoje é um cara que entende muito sobre o assunto, tem a bagagem e uma visão espiritual profunda sobre esse cenário. Eu quero apresentar com muito carinho Jailton Cruz. Palmas para ele, palmas. Prazer estar aqui, ter aqui no podcast. Primeira vez, né, Jair? Primeira vez. Ai, que legal. Nunca participou de podcast? Nunca participei, primeira vez, e assim, é uma honra para mim poder estar aqui, participar, receber esse convite maravilhoso. Mas eu queria primeiro que você se apresentasse. Quem é Jailton Cruz? Legal. Bom, Jailton é um professor de teologia, né? Algo que eu amo fazer, né? É algo que eu tenho um prazer imenso em poder ensinar, em poder ministrar aos meus alunos, né? Também sou psicólogo. Legal. Sou psicólogo, estou fazendo uma especialização em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e também em docência do ensino superior. Mas tô cheio de doutorado, cheio de... O ensino é algo que Você gosta? me abraçou, né? Porque ao longo da minha carreira profissional, eu não era professor, não lecionava, mas ao longo do tempo eu fui aprendendo e foi algo que foi me abraçando e eu gosto bastante. Então, você tem quantas faculdades hoje? Hoje eu tenho 2, né? 2 graduações, que é a teologia e a psicologia, e agora eu vou fazer as 2 especializações, né? MBA, que é em docência do ensino superior e a terapia cognitivo-comportamental. Rapaz, interessante, hein? Então, essa terapia cognitiva mais com a mente, como que é? Exatamente, é uma especialização da psicologia, né? É uma área da psicologia que ela aborda justamente o funcionamento dos nossos pensamentos, das nossas emoções, comportamentos, como o ser humano gere tudo isso aí. Então, por exemplo, você consegue ver se a pessoa está mentindo ou não? Atrás do comportamento dela. É possível por causa de alguns gatilhos que a pessoa ela acaba dando na hora ali de conversar com alguém, e dá para perceber sim, né? Mas a ideia da terapia cognitivo-comportamental é exatamente ser uma ferramenta que faz a pessoa administrar os sentimentos, os pensamentos e as emoções que ela acaba, muitas das vezes, não sabendo dimensionar, né? Às vezes tem um medo de algo ou uma ansiedade excessiva de outra coisa, mas não sabe que tudo isso pode ser fruto de um pensamento intrusivo, né? Que é aquele pensamento que vem, mas não há evidência nenhuma que aquilo é verdade. Ou trauma. Ou algum trauma também. De infância, né? De infância também. Bom, Jair, eu quero começar hoje com o nosso podcast, com um conteúdo que está fresquinho acontecendo na internet, que é o Irã versus Israel. Você que é um teólogo aí, vai saber explicar, principalmente para as pessoas que estão ouvindo a gente, o contexto de tudo. Onde tudo começou, como que esse conflito que o Irã tenta tantas vezes derrubar Israel, tirar o Israel do mapa. Então, eu queria que a gente começasse esse bate-papo. Não sei como a gente vai começar, você que vai nos orientar aí, mas é um conteúdo, acho que é muito bom, né? Legal. Antes de mais nada, é preciso a gente empreender num conceito histórico
para justamente a gente entender, né, qual é a origem de tudo isso, né, onde tudo isso aconteceu, né? E se a gente olhar para a história de Israel, nós vamos ver que Israel, a partir do momento em que Abraão recebe, né, essa incumbência de Deus de sair da sua parentela e ir para uma terra aonde Deus o mostraria, né, ali já começa uma trajetória aonde Deus começa a separar um povo para ele, né? A Bíblia ela nos menciona que Deus ele escolhe e ele se revela a Abraão com o intuito de constituir uma nação, né, que ele chama de nação eleita e sacerdócio real, né? Essa nação eleita é a nação responsável por promover o conhecimento ou a revelação do Deus das Escrituras, né? Então, se a gente for olhar, toda a Escritura foi escrita por judeus, né? Sim. Então, descendência de Abraão. Então, a descendência de Abraão foi responsável por divulgar, né, revelar o Deus que se revelou a Abraão, né, por meio da fé. E aí nós vemos que esse conflito, eles são gerados aí a longas datas. Muito né? tempo, Há né? muito tempo. Muito tempo. Mesmo. Porque aí a terra já era povoada. Na época em que Abraão saiu da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, e foi habitar em Canaã, né? Então Canaã já era uma cidade povoada, já havia ali algumas pessoas que habitavam naquele lugar, né? Mas a terra foi dada a Abraão, né? Tão provado que lá em Gênesis capítulo 13, verso 15, né, diz assim que porque toda esta terra que vês, te hei de te dar a ti e a toda semente para sempre. Olha que interessante. Então Deus está mencionando para Abraão que toda a terra de Canaã e aonde os olhos dele alcançasse, essa terra seria dada a toda a sua posteridade, a sua semente, para sempre. Isso é um estatuto perpétuo dado por Deus, né? E ainda mais, né? Em Levítico 25, 23, vai dizer que a terra ela não poderia ser vendida, Alisson. Mas por quê? Não poderia. O próprio texto vai mencionar aqui, ó, em Levítico 25, 23, que a terra ela não pode ser vendida, eu a te dou perpetuamente, porque essa terra é minha. Então o próprio Deus dizendo, essa terra é minha, eu separei ela e a entrego a você e a toda a sua semente, Abraão. Então é como se Deus ele tomasse posse daquele território. Aquele território pertence a Deus, né? Então nem os judeus têm também autoridade ou autonomia para poder vender aquela terra ou negociar ela com outra nação. Outra nação, né? Porque de fato essa terra pertence a Deus, né? E aí o cumprimento desses conflitos se dá por conta desse, vamos dizer, cisma, né? Desse cisma entre os povos árabes e os judeus, né? Eu acho que muito tempo, né, tem esse conflito. Muito tempo, muito tempo. Então a gente vê aí historicamente que de Abraão nasceram dois povos, né? Nasceram o povo árabe e o povo judeu, né? O árabe, descendente de Ismael, e o povo judeu, descendente de Isaac. Então, assim, Deus já havia profetizado que as duas nações, né, em algum momento elas se enfrentariam. Então Deus já precavindo Abraão disso, ele pede para que Abraão despede Ismael, porque ele já sabia, né, que haveria esse cisma entre os dois povos. Porque lá com Ismael e Isaac já estava havendo. Quando Agar, né, acabava provocando ciúmes em Sara. Então, olha só, o conflito está lá entre Agar e Sara. Depois esse conflito é transferido para os seus filhos, Ismael e Isaac. E Deus, prevenindo que pudesse haver esse cisma, Deus ele pede para que Abraão despede Ismael, para que o povo, a nação que ele escolheu, pudesse ser constituída, né? Mas para o pessoal saber, então Sara é a esposa de Abraão. Esposa de Abraão. E a outra? Agar era uma concubina, né? Era uma empregada de Sara, né? Que foi dada pelo faraó na época em que eles desceram para o Egito, né? E aí Agar, de nacionalidade egípcia, né? Ela acaba tendo, né, um filho com Abraão,
fruto ali da falta de paciência, talvez, Sim. de Abraão De de Abraão. esperar a promessa Exato. que já havia sido feita por Deus, né, para Sara, que Sara haveria de gerar um filho, e esse filho seria o filho da promessa. Mas pela falta de paciência, ele acabou tendo relação com Agar e gerou o filho chamado Ismael, com o consentimento de Sara também, né? Mas Sara não sabia que poderia existir esse cisma entre tanto ela quanto os seus descendentes. Então o Irã, ele é da linhagem de Ismael. Então isso quer dizer, né? O Irã, ele segue... Mas é só Irã ou tem mais países? Quais são? Todas as nações ali, né, na época bíblica, né, nós temos os filisteus, nós temos os jebuseus, nós temos outros povos de Canaã ali, que são oriundos dos povos árabes, né? Então eles vêm dessa nacionalidade, dessa raiz do Ismael, né? E aí o avanço dessas nações fizeram com que Israel, ao longo do tempo, se preparasse o tempo todo para uma possível batalha. Por quê? Esses conflitos sempre acabavam existindo. Então, quando a gente vê que o povo de Israel desce para o Egito após o período que eles ficam 400 anos no Egito, ao sair do Egito, Deus alerta eles para que eles não passem por determinadas regiões. Porque se eles passassem por determinadas regiões, o conflito era inevitável, né? Porque as regiões já estavam povoadas, né? Então o conflito era inevitável. Então ele pede para evitar. E por isso que Israel caminha por quase 40 anos, né? Durante o deserto ali, para evitar o conflito com algumas nações que já estavam habitando aquela região. Então Deus, ele prepara o povo para evitar. Se Deus permitisse que o povo entrasse em conflito logo assim que saiu do Egito, o povo se acovardaria, e certamente não suportaria, né? Regrediria da promessa que Deus fez de levá-los para a terra prometida. Mas ao longo dos 40 anos, o que é legal entender, Alisson, é que eles vão sendo forjados. Sim. Né? É no deserto que eles vão sendo preparados. O maior exército da terra, o exército mais poderoso da terra. E não é o exército somente de homens, né, vamos dizer assim, mas é a mão de Deus, espiritualmente, né? É a mão de Deus o tempo todo, né? Quando Moisés fala, se o Senhor não for conosco, então nós não iremos. É como se próprio Moisés condicionasse a vitória sobre os povos ou sobre as nações a Deus. Então o nosso sucesso está relacionado ao Senhor ir conosco. Então o Senhor precisa ir conosco, né? E Deus fala, não, vou mandar um anjo. E aí Moisés, ele fica bravo, porque ele fala, não quero um anjo, eu quero que o Senhor vá conosco. Né? Então, assim, é interessante, porque ao longo da trajetória de Israel, nós vemos que a mão de Deus sempre esteve com eles. Né? Então, você está dizendo que Israel nunca perdeu uma batalha contra o Irã e outras... Nunca perdeu uma batalha. Contra esses povos, nunca perdeu uma batalha. As batalhas que Israel perdeu foi contra ele mesmo. Né? Então, nós vemos que, ao longo do tempo, houve uma promessa que está escrita em Deuteronômio 28. Né? E nessa promessa, Deus fala para o povo que, se atentamente ouvires a minha voz e obedecerdes, serás bendito ao entrares, será bendito ao sair, será bendito o fruto da tua terra, será bendito a tua macieira. Então ali tem várias promessas, se cumprires os mandamentos do Senhor e obedeceres os mandamentos do Senhor. Mas também tem ali uma promessa de que, se eles não cumprissem, eles seriam espalhados pelas nações. Espalhados pelas nações. Então, em Deuteronômio 28, nós vamos ver também que há ali uma promessa de que, se vocês não cumprirem os meus mandamentos e não me ouvir, serás maldito. Maldito ao entrar, maldito ao sair. Eu os espalharei sobre a face da terra. Farei com que as nações pisem sobre vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao longo da
dessa trajetória de Israel, já constituído na terra de Canaã, né, Jerusalém sendo a sua capital. Ao longo de toda essa trajetória, o que acontece? Nós vemos Israel perdendo para ele mesmo. Por quê? Começa a adorar os ídolos daqueles povos, né? Se inclina aos ídolos daqueles povos, provocando ali a ira de Deus e fazendo coisas abomináveis, Alisson, aos olhos do Senhor, coisa que Deus não Acho que é bezerro de ouro, um monte de coisa, né? que Deus não autorizou. Por exemplo, o sacrifício de crianças. Moloque era um deus adorado pelos cananeus, né? E eles adoravam esse deus fazendo o sacrifício de crianças. Então era uma estátua feita de bronze, no seu interior, no seu ventre era aberto, e ali era aquecido muitas vezes, fogo, né? Com fogo. E eles colocavam as crianças no ventre dessa estátua, né? E Deus, por diversas vezes, usa os seus profetas, como Jeremias, para alertar lá. Olha, vocês estão fazendo coisas que eu não ordenei. Eu nunca mandei vocês matarem crianças. Eu nunca mandei vocês se prostrar diante de estátuas feitas por mãos de homens, de barro, de pedra, que não fala, que não ouve e que não vê. Né? Vocês estão acendendo a minha ira. Então, por conta disso tudo, Israel acabou sofrendo com os cativeiros, né? Cativeiro babilônico, 40 anos, vai indo. Depois cativeiro medo-persa, né? E aí vem, Daniel fala muito bem dos impérios, né? Onde os impérios vão tomando ali, né? Proporção, o Império Babilônico, Medo-Persa, Império Grego e posteriormente o Império Romano. Então Israel, de fato, cumpre aí uma promessa que Deus falou que espalharia o seu povo, que levaria o seu povo cativo, mas que não exterminaria totalmente o seu povo, mas que deixaria um remanescente fiel a ele. E é nesse remanescente que Deus deposita toda a confiança. Quando nós vemos lá no livro de Neemias, no livro de Esdras, Deus permitindo que um governante pagão, como Ciro, e agora a gente entra no Irã, né? Porque Ciro é persa. E o Irã é a antiga Pérsia. Né? Então a gente vai ver o cumprimento de uma das profecias escritas por Isaías e por Jeremias, aonde Deus usa um pagão, um rei pagão, para poder permitir que Israel se constitui novamente e que a sua religião novamente, a sua espiritualidade novamente seja novamente dada a eles, né? Eles possam ter autonomia de adorar o seu Deus no seu templo. Então Ciro, primeiro, ele é quem decreta a construção, a reconstrução do templo novamente de Jerusalém, do templo de Salomão, que Nabucodonosor acabou destruindo. Sim. Então, mas antes disso, Israel estava destruída, basicamente. Israel totalmente destruída, por causa dele mesmo. Não foi por causa de lideranças, né? De lideranças, não foi conflitos entre os povos. Né? Não, então não foi numa guerra, foi erro das pessoas. A falta de... Porque assim, se olharmos a história, a gente vai ver que é como se Deus falasse assim para Israel, Alice, eu sou a única confiança que você tem. Por exemplo, quando você vê Deus pedindo para Josué, tem de bom ânimo, né? Se anima, porque você vai possuir a terra. Então, após Moisés, se a gente voltar um pouquinho, a gente vê que agora é Josué que vai avançar com o exército de Israel. E Josué vai avançando sobre o exército de Israel. Quando Josué chega até, no capítulo 5, né? Quando ele chega ali próximo das muralhas, né? Me fugiu a memória aqui a cidade, mas quando ele chega lá próximo das muralhas, ele tem um encontro com um anjo, né? Me permita abrir o texto, fica à vontade, em Josué capítulo 5, né? E ele diz assim, olha só, e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou a Josué, ele, e disse-lhe, és tu um dos nossos, ou um dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor.
Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Olha só. Agora Josué está diante de um príncipe do exército do Senhor. Quando Josué olha as muralhas, Josué está olhando de longe e falando assim: que jeito que eu vou entrar nessa cidade? Eram 2 muros, um por dentro e um por fora. E aí ele olha e fala: que jeito que eu vou entrar nesse muro? Entrar nessa cidade? Como que eu vou entrar nessa cidade? E aí o que ele faz? O anjo aparece diante dele. Mas não é qualquer anjo. Porque esse mesmo personagem apareceu para Moisés. E quando ele disse assim para Moisés: Moisés, na sarça ardente, descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. O que significa isso? O próprio Deus está diante de Moisés. Isso é chamado de teofania na Bíblia. É uma aparição de Deus. Então Deus aparece diante de Moisés e diz para ele: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E esse mesmo Deus aparece agora a Josué. Olha só, indicando que toda batalha que você vai ganhar, vai entrar, Josué, eu é quem vou ganhar. Você só tem que ir. Porque você dá voltas em muralhas e achar que aquele muro vai cair, exato. Chega a ser insano, né? Chega a ser insano. Isso. Mas ele deu voltas ali, Quantas voltas? 7 voltas, sobre a orientação de Deus, e os muros caíram. Mas é como se o próprio Deus falasse assim para ele: ei, Josué, assim como eu me mostrei para Moisés, assim eu me revelo a você. Vamos. E agora nós vamos ganhar essa batalha. Isso, algo interessante, Alice, é que é como se Deus falasse assim, né? Tem até uma história que eu conto na teologia lá com os alunos, né? É como se fosse um elefante atravessando uma ponte. Aí chega um rato e fala assim: ô elefante, eu preciso atravessar a ponte, mas eu não consigo porque os espaços são grandes, eu não consigo pular, eu posso cair, né? E aí o elefante fala: ô rato, sobe aí. Aí o rato sobe. Aí o rato começa a atravessar a ponte no lombo do elefante. Quando chega do outro lado, o rato desce do elefante, encontra outros ratos e fala: nossa, os outros ratos perguntam: como é que você conseguiu atravessar a ponte? Ah, eu sou o máximo, eu consegui atravessar a ponte. Se esquecendo de que foi o elefante quem o ajudou. Israel é da mesma forma. Israel sempre foi assistida por Deus. Sempre foi assistida por Deus. Por esse motivo, é pouco provável que o Irã consiga combater Israel. Então Israel sempre foi a cidade, como posso dizer, preferida, da promessa. A cidade da promessa. Na verdade, quando a gente vê as profecias falando de Sião, Sião é a cidade do Senhor. Jerusalém é a cidade santa do Senhor. É a cidade que ele se mostra, né? Ele se revela para um povo, né? Então não é que ele protege a cidade por causa do território, mas ele protege a cidade por causa da sua revelação e da promessa que ele fez também a Salomão. Porque ele falou: nesse templo eu me mostrarei todos os dias, perpetuamente, por causa das orações de vocês. Olha que incrível. É como se o próprio Deus ele falasse assim: eu vou me mostrar a vocês todos os dias em que se faz oração nessa cidade, nesse templo. Ele vai se revelar. Então ele protege a sua revelação, né? Então Deus revela-se ao povo e agora ele preserva a sua revelação. Ele não quer que o seu nome seja motivo de zombaria, né? Então, por conta disso, Jerusalém ou Sião é a sua terra santa, é a sua terra por causa da sua revelação, não territorialmente. Porque territorialmente a gente sabe que é algo físico, mas se formos pensar em algo espiritual,
né? Mas por que o Irã, eles são muito frios? Matam pessoas sem... Exatamente. Vamos lá. Se a gente olhar a história no contexto geral também, Alisson, a gente vai ver que Josué, ele matou, Deus ordenou que Josué matasse muitas pessoas, homens, crianças da cidade de Ai, da cidade de Jericó, de todas as cidades ali por onde ele ia alcançando. Deus também mandou ele matar, né? E aí a gente fica com a seguinte pergunta, mas por que que Deus pede para o povo dele se tornar assassino? Seria Deus injusto? De forma alguma. Então o que que Deus está fazendo? Aplicando juízo. Então Deus usa Israel para aplicar juízo sobre essas nações. Porque eram nações, além de ser idólatras, nações que, quando eles conquistavam uma outra nação, eles arrancavam a cabeça da pessoa, arrancava a pele, sacrificava a criança, mulheres, tinha sacrifício e prostituição, a prostituição sacrificial, né? Então esse era o Irã, né? O Irã. Exatamente. O Irã, o que mais? O Irã, os povos, Israelita. os povos de Canaã ali, todos esses povos, eles tinham esse tipo de comportamento. Trazendo para os dias atuais, o que que a gente vê? Que o Irã é uma nação onde eles, ao longo dos anos, né, se determinaram como muçulmanos, né, em sua maioria ali, né, xiitas e tal. Então, assim, eles se denominaram muçulmanos e eles vêm fazendo todo tipo de brutalidade, de impedindo o avanço das pessoas e da nação por meio de um regime totalitário, né? Esse regime totalitário, ele é imperialista. Por que que ele é imperialista? Porque o Irã, por que que ele se torna uma ameaça hoje? O Irã se torna uma ameaça. Para o mundo, né? Para o mundo inteiro. Por quê? Porque o Irã, ele tem mesmo desejo imperialista dos persas, na época em que o Irã era Pérsia, na época em que eles dominaram toda aquela região. Então você vê que são eles que financiam o extremismo. O extremismo. São muitos. São eles que financiam o Hezbollah, são eles que financiam o Hamas. Então, assim, Israel, ao atacar o Irã, Israel está sendo o quê? Está sendo um martelo de Deus, né? Como os macabeus foram na época dos Seleucas, né? Ptolomeu. Então, como os macabeus foram naquela época, o martelo de Deus, é como se Israel estivesse sendo um martelo de Deus, impedindo o avanço de uma nação que financia o terrorismo. E as nações do Ocidente sabem disso muito bem. Por isso que apoiam Israel, como os Estados Unidos da América, né? Se apoiam Israel, é porque sabe que Israel é como se fosse o braço direito das nações ocidentais para acabar com o extremismo ou com o terrorismo, né? Então, Israel atacando o Irã demonstra que Israel é o martelo de Deus para impedir o avanço. Agora, quando a gente fala de imperialismo, Alisson, a estratégia do Ali Khamenei, que é o Ayatollah lá do Irã, a estratégia dele é ganhar território. A estratégia dele não é só combater Israel, é conquistar todo mundo, né? Conquistar todos aqueles povos árabes ali. Eles, inclusive, se consideram superior aos árabes. Mas assim, quem o Irã acredita? Quem é o Deus dele? O Irã, por ser de maioria muçulmana, né? Allah. Eles acreditam em Allah, né? Então, Maomé, ele trouxe essa ideologia, né? Onde o Deus, né? Que eles acreditam é um Deus onde se revelou a ele por meio de uma profecia e ele difundiu a ideia do islamismo para aquelas nações ali. Começou na Turquia, né? Hoje é Turquia, antigamente era Constantinopla, né? E começou na Turquia, naquela região da Turquia, e foi se expandindo no século VI, já depois de Cristo, né? E aí começou se expandindo e expandiu até que todas as nações árabes de fato se converteram ao islamismo.
Então hoje nós temos uma maioria muçulmana que são árabes, né? Uhum. E é óbvio que esse cisma entre eles sempre vai existir, porque é como se eles não aceitassem que o Deus do céu, o Deus Altíssimo, o El Elyon, né, o Deus Altíssimo, pudesse se revelar somente a Israel, né, somente ao povo de Israel. Mas eles acreditam que Deus também se revelou ao povo árabe por meio de Maomé. Mas quem é Maomé, assim? Para quem está assistindo não sabe. Maomé foi um profeta que, né, surgiu ali no meados do século VI, século V, século VI, né? E ele tinha essa visão. Então, e ele que criou essa visão de ser um país muito, como posso te dizer, a palavra que você usou quase agora, muito, que mata todo mundo, que destrói todo mundo. Extremista, né? Extremista, isso. Extremista. Então ele começou essa ideologia. A ideologia dele, a princípio, não era criar o extremismo, mas como todo ditador, né? Aliás, a religião, ao longo do tempo, Alice, ela vai ganhando territórios e poder. E quando a religião ela ganha poder, ela dita regras. E quando ela dita regras, ela passa a ser ditatorial. E se o poder estiver concentrado em uma única pessoa, vira ditadura. Vira ditadura. E foi isso exatamente que aconteceu. Muitos outros homens se uniram a Maomé, né? Se uniram a ele, a profecia, a revelação que ele recebeu de construir uma nova religião. Ou seja, de que Deus se revelou a ele em uma nova profecia, mostrando caminhos libertadores para ele, né? Então, ou seja, agora nós somos uma nação que não vai mais ficar à mercê ou ser submetida a qualquer outro tipo de religião. Nós temos a nossa própria religião. E é através dela que a gente vai conquistar o mundo, né? E aí o Alcorão, que foi escrito, né? Parte foi escrito por ele, o Alcorão vai ditando algumas regras dessa nova religião, de como adorar Alá, de como fazer as preces a Alá, de como se comportar como um cidadão árabe, né? As mulheres, as regras das mulheres. Aí eles vão criando algumas regras, algumas semelhanças nossas, sim, das escrituras sagradas, e outras bem extremistas. Então por isso que a mulher ela se veste com roupa... a burca, né? Aquela roupa que esconde todo o corpo da mulher, né? Então são regras impostas realmente pelo regime islâmico. E quando a gente fala de regime, é porque é regime. Né? Não é algo assim que você escolhe. Uma vez que você se torna um muçulmano, você é obrigado a fazer parte dessas regras. Você tem que cumprir essas regras, né? Por isso que é um regime. Não é algo opcional, né? Uma vez que você se converteu ao Islã, você tem que cumprir as regras. E as regras são bem pesadas. São assim, como a gente entende um pouco do cristianismo, e o cristianismo, o próprio Jesus fala que tem um texto, né, que fala que se pois o Filho libertar, vós verdadeiramente sereis livres, né? Então, quando a Bíblia nos diz liberdade, a gente olha hoje e vê vários grupos surgindo, né? Feministas, LGBT e outros grupos, entre outros mais, né? Mas Jesus, ele nos deu a maior liberdade que podemos ter. Verdade. A mulher, ela era excluída. O homem, ele que não tinha posições sociais, também era excluído. O paralítico era excluído. A pessoa que tinha alguma enfermidade era excluída. E nós podemos ver nos evangelhos, mulher do fluxo de sangue, o homem da mão mirrada, a mulher que estava encurvada há 18 anos, os leprosos, os 10 leprosos, né? Então todas essas pessoas eram pessoas excluídas. Mas o que Jesus faz? Jesus insere elas. E essa é uma das coisas que eu sempre ensino lá na teologia, Alice. Jesus, ele não só cura. Quem acha que Jesus só cura,
está enganado. Jesus cura, liberta e ainda ressocializa. O que é isso? Jesus cura, liberta e devolve para a sociedade. Fala, vá, e agora você pode cultuar a Deus. Você está livre, né? Você está livre. Se alguém te amarrava, te impedia de entrar no templo e cultuar a Deus, agora você pode. Se alguém te impedia, mulher do fluxo de sangue, de se aproximar da multidão, porque até a mulher do fluxo de sangue era impedida. E aí os discípulos falam, Senhor, no meio dessa multidão, muita gente te tocou, né? E aí ele fala, não, alguém me tocou diferente. Senti, ele sabia que tocava diferente. De mim saiu virtude, né? Quando ele fala, de mim saiu virtude, o que ele está querendo dizer? Ei, mulher, se posiciona. Se posiciona. E ela com vergonha, porque a multidão ia falar, uma impura o tocou. Mas quando ele fala, quem foi que me tocou? É como se ele pedisse, mulher, denuncia-se, se posiciona, porque eu vou te ressocializar agora. Eu vou te ressocializar agora. Quando ela se posiciona e fala, fui eu, ele fala, a tua fé te curou. Vai. Forte. E não peques mais. E aí, o que acontece? Aquela multidão olha e fala, a impura foi curada. O que Jesus está querendo mostrar? Que agora ninguém mais poderá acusar ela de impura. Porque ela foi curada no meio da multidão. E o interessante é que foi no meio da multidão. Para que todo mundo veja e fale, ela não é mais uma impura. É só Jesus que faz essas coisas. Só Jesus que faz isso. Só Jesus. Mas vamos lá. Voltando aqui no Irã. Então, a ideia do Irã é conquistar Israel, de qualquer forma. A ideia do Irã é impedir que Israel seja nação. Então, mas você tem uma ideia, desde pequenininho, os muçulmanos, nascidos muçulmanos, eles são ensinados que Israel tem que ser exterminado, eliminado da terra. Eliminado da terra. Eliminado. Eles não aceitam. Em 1948, quando Israel se tornou nação, lá pelo decreto da ONU, inclusive foi um brasileiro que assinou esse decreto, né? Chamado Oswaldo de Souza Aranha. Já ouvi falar dele. Então, quando ele assina esse decreto, o que acontece? As nações árabes, elas não aceitam de jeito nenhum. Sabe quantos por cento Israel tomou do seu território? Foi devolvido a Israel do seu território? Quanto? 18% só. Só 18%. É pequeno. Pequenininho. 18% de todo o seu território, que já era de Israel, foi devolvido só 18%. E o resto ficou tudo para Irã. O resto tudo para os povos vizinhos. Líbano, Jordânia, né? E o pessoal da Palestina, que hoje vive ali na faixa de Gaza, né? Então, inclusive, teve até uma faixa de Gaza recentemente. Exatamente. Então, todo aquele território era de Israel. Jordânia, Líbano, todo aquele território era de Israel. Porém, ao ser espalhada pelas nações, por desobedecer a Deus, promessa de Deus lá em Deuteronômio 28, então Israel ficou mais de 1000 anos longe da sua terra, né? Por desobediência ao Senhor, foram espalhados pelas nações, mortos, humilhados, mas por um milagre e para cumprir uma profecia que está escrita no livro de Jeremias, Deus reuniu novamente o seu povo, né? Tem uma profecia que diz assim, pode uma nação nascer em um só dia? Israel nasceu de novo. E Alisson, pasme, além de Israel nascer de novo, ninguém falava hebraico. Ninguém mais falava hebraico, Alisson. Ninguém falava hebraico. Os judeus que foram constituídos lá em 1948 como nação judaica, novamente no seu território, o que aconteceu? Em um curto período de tempo, os escribas, os intelectuais, ressuscitaram uma língua que estava morta, que é o hebraico. O hebraico estava morto, ninguém falava hebraico. Ninguém falava. Ninguém, porque as gerações foram morrendo e ninguém foi ensinando para as gerações futuras. Então tinha judeu alemão, judeu inglês, judeu austríaco, judeu da Rússia,
misturado. Tudo misturado. Quando voltaram-se para lá novamente, ninguém mais falava hebraico. Ninguém. Mas por um milagre de Deus, mais uma vez, ressuscitaram novamente o idioma hebraico, que era o idioma das Escrituras. O idioma Seria o original, né? o original. Hebraico e grego, né? Exatamente, grego no Novo Testamento e o hebraico no Antigo Testamento. É o idioma das Escrituras. Que incrível, né? Mas a Todá, ela é escrita em hebraico e grego? Ou qual é a língua que é? Torá, ela é, Torá, né? ela é escrita em hebraico, toda em hebraico, né? Era o idioma sacerdotal, inclusive. Era o idioma sacerdotal. Inclusive, Jesus falava aramaico, hebraico e grego. Mas Jesus usava o aramaico, que era ali o dialeto. O aramaico era a língua popular, né? E o hebraico era a língua sacerdotal. Ou seja, a maioria dos sacerdotes falavam hebraico porque as escrituras eram em hebraico, né? E aí, no popularzão, era o aramaico. Mas, para os sacerdotes, o hebraico, né? Então, Jesus também sabia falar hebraico porque Jesus é o sumo sacerdote. E o Irã? E qual língua eles falam? Que eu não sei. Aí eu não vou saber responder, mas é um idioma árabe, tá? né? É um idioma árabe também, mas eu não vou saber o nome, né? Mas é um idioma árabe também. Então, assim, e o Irã, ele se mostra hoje muito ativo porque eles querem riscar Israel do mapa. É o que eu falei, a proposta do Irã ela é imperialista, como na antiga Pérsia. Eu acho que o foco deles, na minha concepção que eu tô vendo aí, é tirar o Israel do mapa, mas também conquistar todos os países. Todos os países. Essa é a ideia. Uma só língua, um só país, né? Essa é a ideia, Um só povo dele. essa é a ideia principal, tirar Israel do mapa para que eles possam dominar aquela região. Tá, mas se o Irã conseguir derrotar Israel, É o pouco. que vai acontecer com a nossa vida, com as nossas crenças? O que você acha? Será que seria um novo arrebatamento à volta de Cristo? Olha, é pouco provável que Israel perca para o Irã, até pela Constituição de Israel. Israel hoje tem bombas nucleares, o seu poderio bélico é muito maior, muito superior ao Irã, né? Muito superior ao Irã, a gente sabe disso. Tem o apoio das nações ocidentais, Estados Unidos também. Inglaterra, França, tem o apoio das nações ocidentais, né? Então, assim, é pouco provável que ele consiga derrotar Israel. Mas se essa guerra se estender em um conflito bem tenso, né? tenso e longo, e Israel vir a ter muitas baixas, uma das coisas que a gente precisa entender, Israel não é o queridinho de Deus. Como eu acabei de explicar, Israel foi espalhado pelas nações. Israel foi humilhada e morta. Quando Deus permite que Hitler mata 6 milhões de judeus, Deus ele não está poupando nem o seu povo. Ele não poupa nem o seu povo. E por que Deus faz isso? É como se Deus ele falasse assim, olha, eu preciso que Israel seja espalhado. Porque Israel precisa divulgar para as nações a minha revelação. Então, Deus permitiu que as nações elas se levantassem contra Israel e espalhasse Israel. Ou seja, é como se Deus falasse assim, Alisson, eu vou permitir que os Estados Unidos se tornem a maior potência do mundo. Vou permitir que as outras nações se tornem potências mundiais. Vou dar riqueza, eu vou dar inteligência para esse poder, né? Poder para esse povo, mas com uma única finalidade. Qual finalidade? Trazê-los até mim, por meio de Israel. Olha só. Então ele pega Israel, pune Israel, espalha Israel pelas nações, depois ajunta Israel novamente. Olha que interessante. Ajunta Israel novamente na sua terra prometida, só para trazer de novo as nações até aí. Então é como se Deus falasse assim, eu preciso que as nações criem ódio por Israel. Entendi. É até complicado falar isso, né? Mas é como se Deus quisesse cumprir cumprir o que as escrituras falam. Vos trarei de todos os cantos. Vos trarei com 6 anzóis pendurados no nariz. É como se o próprio Deus falasse assim, eu levanto vocês para num dia eu derrubar diante do meu povo. Mas então precisa se cumprir isso.
Precisa sim cumprir isso. Então, assim, quando a gente olha para o Irã, olha para a Rússia, olha para a China, né, a gente vê Gog e Magog, escrito lá em Ezequiel 38, 39. Então, quando a gente olha a profecia de Gog e Magog, todo o território que compreende Gog e Magog entre a Rússia e o Irã é exatamente o território que o Irã pretende expandir. Percebe? É exatamente esse território que o Irã pretende expandir entre entre a Europa e o norte do Oriente, né? Então, assim, ele quer expandir essa região justamente para que ele se torne novamente um poder imperialista daquela região, por isso que ele financia o terrorismo e vai financiando o terrorismo, porque a proposta dele é crescer. Se ele crescer, meio a morte, meio a guerra, destruição. Se ele crescer, cumpre a profecia, que está escrita em Ezequiel 38, 39, que o rei de Magog, né, ele juntamente aliás, o rei de Gog, juntamente com Magog, fará, terá uma batalha contra Israel. Então, aí que entra os fins dos tempos. Aí que entra os fins dos tempos. Agora a gente vai falar de escatologia. É agora que entra os fins dos tempos. Porque Magog agora, por meio do Irã e de outras nações que se reunirão, né, farão uma guerra contra Israel. Entendi. Uma guerra nunca antes vista. Mas será que agora? Será que Nunca já está antes acontecendo? Será que está acontecendo essa guerra? Então, a ideia principal, para a gente instigar aqui até os telespectadores aí, né? A ideia principal da escatologia é mostrar que os eventos estão escritos nas Escrituras e que nós estamos na iminência deles acontecer. Pode acontecer sim. Por quê? O cumprimento das Escrituras se dá mediante o avanço dessas nações. Então, a cada momento que elas avançam nesse território de expansão, de tirania, de ódio contra Israel, vai cumprindo-se um pedacinho das Escrituras Sagradas. Sim. Vai cumprindo um pedacinho das Escrituras Sagradas. E aí, o que vai acontecer? Né? Esses povos, eles vão se unir contra Israel. Por isso que Israel ele precisa ser odiado, vamos dizer assim, para cumprir-se a profecia. É como se as nações que já não gostam muito de Israel olhassem e falassem, olha, a gente precisa tomar uma providência, a gente precisa se unir ao Irã. Então nós temos Rússia, nós temos China, que são grandes aliados, né? Que se unir... São uma potência. São potências. Que se unir ao Irã, de fato, nós estamos diante aí de uma Terceira guerra. Terceira guerra, sim. Estamos diante de... Mas a terceira guerra não é promovida pelo próprio homem. Essa terceira guerra é promovida pelo próprio Deus. Como seria isso aí? Explica pra gente. É Deus trazendo essas nações para puni-las. Olha só, é como se Deus ele falasse assim, eu vou permitir que você cresça, Irã. Vou permitir que você cresça, Rússia. Vou permitir que você cresça, China. Mas o que eu quero, qual que é o intuito que Deus quer? Eu quero ver a sua maldade. Eu quero ver até onde vai a sua maldade. E aí quando eu ver que a sua maldade está num nível e que eu posso julgar, aí eu vou trazer vocês até a minha terra. E lá eu vou mostrar a minha grandeza diante de todos os povos, que é o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 38, 38 e 39. Então ele traz novamente essas nações dos quatro cantos para justamente punir essas nações, aplicar juízo sobre elas, né? Porque Deus é dono da vida, sim ou não? Claro, falei que Deus, ele tinha. Se é Deus dono da vida, muita gente, e aí eu respondo aquela frase que você me perguntou aqui, o Irã mata muitas pessoas, né? Muito. Assim como os extremistas também. Você acha que Deus não está vendo? Acho que sim, tudo. Se Deus está vendo, é porque haverá um dia... Está contemplando, né? Haverá o dia da punição. Haverá o dia do juízo. É como João no Apocalipse, que ele vê as almas diante do altar do Senhor, e as almas clamam, dizendo, Senhor,
Até quando não vingará o sangue dos justos na terra? Né? E é como se Deus falasse, calma, que no momento certo eu vou trazer todas as nações até mim e julgarei a cada uma delas. Né? Se olharmos Apocalipse 20, você vai ver que quando Deus reúne as nações no Vale do Armagedon, no Vale de Josafá, né? Quando ele reúne essas nações para a batalha contra Israel, cai fogo do céu e consome todas as nações de uma só vez. Né? Então, assim, todo esse conflito, ele pode ser escalonado? Pode. Israel pode ser punida? Pode. Israel não é o queridinho de Deus. Se Israel tiver cometendo exageros, né, excessos, Deus vai punir Israel. Pode haver um prolongamento desse conflito ao ponto de Israel sofrer baixas, muitas baixas? Pode. Por quê? Porque é como se Deus falasse, espera aí, além de eu usar Israel, eu também puno Israel. Porque eu estou vendo muitos excessos. Estou vendo muitos exageros. Né? Então é como se Deus pegasse Israel, até falei na teologia, brincando com os alunos, né? Falei, é como se Deus pegasse Israel e falasse assim, ei, agora que vocês estão fazendo, cumprindo o meu propósito, a minha vontade, mas eu estou vendo alguns exageros, vem no quartinho aqui que vocês vão apanhar também. Porque eu quero que vocês cumpram a minha vontade, mas não é dessa forma. Né? É como se ele condicionasse. É como se ele falasse assim, para cumprir a minha vontade tem que ser do meu jeito. Vocês estão cometendo exageros. Vem aqui que vocês vão apanhar um pouquinho. E aí Deus permite que algumas nações até possam entrar nesse conflito. Como a China ou a própria Rússia. Então Israel precisa perder a guerra. Para se cumprir o que a Bíblia menciona, o que a gente acredita. Sim, não que ele... Não agora, mas... Ele não vai perder. Na verdade, é como se ele estivesse perdendo. Entende? Na Guerra dos 6 Dias, o que a gente vê? O que a gente vê na Guerra dos 6 Dias? A gente vê que quando Israel avança no seu território e ela começa ali a tomar posse da sua terra novamente, nessa Guerra dos 6 Dias, a gente vê que Israel ele enfrentou várias nações. Se eu não me engano, foi 4 ou foi 5 nações que ele enfrentou ali. E em 6 dias ele combateu todas essas nações. Em 6 dias. Em 6 dias. Em 6 dias ele combateu todas as nações. Todas. E ainda tomou Jerusalém, viu? Tomou Jerusalém. Mas Jerusalém era de quem? Jerusalém, em 1948, depois que a ONU decretou o novo Estado judaico, em 1948, Jerusalém se tornou capital mundial. Jerusalém não é um território pertencente ao povo judeu. Né? Então, no decreto, Jerusalém seria uma capital mundial. Ou seja, seria um local que não tem um dono. Mas na Bíblia fala muito de Jerusalém. Jerusalém. Não tem como desacoplar Jerusalém de Israel. Não tem como. Mas, depois desse decreto, o que aconteceu lá? Hoje nós temos muçulmanos, judeus e cristãos vivendo no mesmo espaço. Porque aquele espaço não é exclusivo de Israel. Então, provado que no lugar do templo de Salomão foi construído a mesquita de Omã, sim, que é o domo da rocha, né? Aquele domo com a cúpula dourada. Sim. Então, ali foi construído esse templo muçulmano e os judeus não podem fazer oração lá dentro. Só fora, no muro. Só no muro. Aquele território é um território muçulmano. É sério, mas estranho, né? Muçulmano dentro de Jerusalém. Por causa desse decreto. Então, por causa desse decreto, Jerusalém não pertence exclusivamente a Israel. Né? Jerusalém é de todas os povos, né? Como se fosse assim. E isso para cumprir uma profecia também, que diz que Jerusalém seria, acho que está em Lucas, deixa eu ver aqui, que diz que Jerusalém seria pisoteada pelas nações. Todas as nações pisoteariam Jerusalém, ou seja, ela seria entregue aos gentios. Ou seja, os gentios
Lucas 21, 24, né? Então, ela é entregue aos gentios. Ela foi dada aos gentios. E, de fato, cumpriu a profecia. E quem disse isso foi o próprio Jesus. O próprio Jesus falou, Jerusalém será entregue aos gentios. E foi realmente. Hoje, nós temos muçulmanos, como eu falei. Tudo junto, né? Tudo junto. Tudo junto. Mas não dá briga, não, porque tá tudo junto. Não por causa das leis que são muito severas. Muito severas. Por exemplo, um muçulmano ele não pode invadir o espaço do judeu, nem o cristão invadir o espaço do muçulmano ou do judeu também. Então, cada qual no seu lugar. Então, provado que a Igreja Católica ela tem igreja no Santo Sepulcro, ela tem a igreja... Isso que eu ia te perguntar, que é a católica. Católica, em vários locais lá, que hoje... E quando eu falo cristão, eu falo da católica. Entendi. Porque o evangelho, a igreja... É baseado no católico. Catolicismo, né? Está na raiz, né? E aí os cristãos que estão em Jerusalém hoje são por causa da Igreja Católica. Então nós vemos a Igreja Católica construída em vários locais lá, né? No Santo Sepulcro, em outros lugares de peregrinação, né? A antiga casa de Pedro, né? Então assim, em vários locais em Jerusalém tem Igreja Católica, assim como também tem mesquitas muçulmanas e sinagogas judaica. Então tem muita coisa misturada. É tudo misturar, né? Claro que, obviamente, o domínio da cidade de Jerusalém ela é administrada por Israel. Ela é administrada por Israel, mas ela não pertence exclusivamente a Israel. Entende? É como se Itapevi fosse administrada pelo município de Itapevi mesmo, né? Mas não pertencesse. Né? Então, se uma província não pertencesse. E hoje a gente vê que tudo isso é cumprimento de profecia. É cumprimento de profecia. Então, Israel, o que vai acontecer? Israel ele pode sofrer alguma baixa? Pode, mas derrota não. Eu não acredito que Israel possa sofrer uma derrota. Sério? Sério, não acredito não. Israel é a nação de Deus. A Bíblia diz que Israel possui que o Aninho o arcanjo Miguel é o guardião de Israel, né? Miguel é o guardião de Israel, né? E a gente sabe que se falando de potestades, principados e potestades, a gente sabe que esses principados e potestades são territoriais, né? Então isso existe no mundo espiritual. Quando Daniel está orando por 21 dias, né, há um principado que impede Gabriel de entregar a mensagem para Daniel. Então, provado que o anjo Gabriel pede a intervenção de Miguel para que Miguel venha e batalhe contra o principado que está impedindo ele de entregar a profecia para Daniel. Ou seja, existe um principado que estava impedindo, territorial, estava impedindo de Gabriel entregar uma mensagem a Daniel. Então, hoje o território de Israel, e aí falando de espiritual, né, a gente sabe que essas nações, elas existe, né, o poder do maligno por trás. Principalmente o Irã, né, que mata todo mundo. Para riscar Israel do mapa. Porque o intuito do adversário é justamente esse. É riscar Israel do mapa para impedir que as profecias bíblicas aconteçam e a promessa de Deus se cumpra. Mas eu fico pensando no fim dos tempos. Como seria? É algo assim que a gente... Arrebatamento. Arrebatamento. É algo que a gente pode imaginar, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que quando se fala de arrebatamento, há uma divergência do meio. Eu penso que arrebatamento é caos. Sim. Tipo, guerras, muita guerra. Inclusive o Irã, se ele derrotar Israel, eu não acredito, mas se ele derrotar Israel sair do mapa e ele ir para outro país, indo junto com a China, junto com esses países, derrotar todo mundo. Sim. O que acontece? Hoje, quando a gente fala de arrebatamento, a gente fala de algo que antecede, né, um evento catastrófico, como a Grande Tribulação, né, que é a antecipação desse evento. Então, arrebatamento hoje... Não, então primeiro vem a tribulação, depois vem o arrebatamento. Existem divergências, né? Por exemplo,
Existe o pré-tribulacionista que acredita que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Antes. Então, o período de grande tribulação será de 7 anos. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, né? Então, assim, dentro desse período, há os que acreditam que esse período, o arrebatamento, acontecerá antes desse evento de 7 anos. Antes, né? Tem também os que acreditam que o período do arrebatamento acontecerá no meio, nos 3 anos e meio de paz. Após os 3 anos e meio de paz, aí a igreja é arrebatada. O povo de Deus é arrebatado, né? Esses são os mid-tribulacionistas ou mes-tribulacionistas, né? E tem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja ela vai passar por esse período de grande tribulação e ela só será arrebatada após esse período, né? Com o cumprimento da vinda do Senhor e o julgamento das nações e o início do período milenar, de 1000 anos, né? Então, os pós-tribulacionistas acreditam que o evento da vinda de Cristo e o arrebatamento é uma coisa só. Tudo junto. Tudo junto. Então, o arrebatamento acontece, a vida de Cristo também é o casamento entre o judeu, entre Jesus e a igreja, entre o judeu e a noiva, porque o casamento judaico era dessa forma, né? O noivo vinha até a metade do caminho, a noiva vinha também, e os dois ali se juntavam e iam para as núpcias. Mas o judeu acredita no quê? Que é totalmente diferente do nosso. O judeu acredita que o próprio Deus ele morará com eles na Sião celestial, né? Então, para eles não vai ter arrebatamento, para eles não vai ter tribulação. Não. Para eles o que tem é o Mashiach. Eles chamam de Mashiach porque o nosso Mashiach, o nosso Messias, né? Palavra ungido, né? O nosso ungido é Cristo. Sim. E nós sabemos que Cristo retornará para governar com a sua igreja, né? Mas antes dele retornar, temos o evento do arrebatamento, escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Então nós temos um arrebatamento acontecendo. A divergência, Alisson, está onde? Será que vai ser no começo o arrebatamento? No meio ou no fim? No meio ou no fim? Aí é que está a divergência. Entendeu? A divergência está aí. Então não existe conflito entre a opinião de que a igreja será arrebatada. Para os cristãos, a igreja vai ser arrebatada. O povo de Deus vai ser arrebatado. Para todos os cristãos, né? Todos. A divergência está se é no começo, no meio ou no final. Já para o judeu, não existe esse episódio de arrebatamento. Para o judeu, o que existe é a vinda do Mashiach. Porque para eles o Messias ainda não chegou. Então, né? O Messias, para eles, chegar, aí sim vai ser para eles o arrebatamento. É o arrebatamento para eles, entre aspas, né? Quando ele vir. Por isso que o judeu, se olharmos, né? O judeu ele é pós-tribulacionista. Porque ele acredita que depois de todos esses eventos, o Messias vem. Então ele é pós-tribulacionista. Né? O judeu é pós-tribulacionista. Ele só não sabe que é pós-tribulacionista porque ele não é adepto ao cristianismo. Então, por não ser adepto ao cristianismo, ele não vai entender isso como a gente entende. Mas o judeu ele é pós-tribulacionista. Depois de todos esses eventos, o Messias vem. Né? Isso está lá em Zacarias capítulo 14, que é a maior profecia para eles, tá? Onde Jesus pisará no Monte das Oliveiras, né? Com seus pés, o monte se fenderá em 2 bandas, né? E a Sião surgirá. A Sião para eles é a Jerusalém, né? Que para nós é a Jerusalém celestial, né? Mas para eles é a Jerusalém, é a Sião, né? E Deus governará com eles e eles com Deus. E Deus será o seu Deus e eles serão o seu povo. Isso é que eles acreditam. E agora a questão do Irã. O que o Irã acredita? Não sei se você sabe, no seu contexto. Sim. Ele acredita no arrebatamento? Provavelmente ele não acredita em Jesus. Ele acredita no Maomé. A ideia preconizada ali no Alcorão é de que eles herdarão também, né? Mesma coisa dos judeus. Uma pátria celestial, mesma coisa. Uma pátria celestial, né?
e de que nesse lugar será um lugar de paz, um lugar onde Seria o paraíso. seria o paraíso para eles. Então a ideia deles também é semelhante, tá? E todas essas ideias contidas nessas religiões, seja no cristianismo, no islamismo ou no judaísmo, ela tem um único propósito. Qual? Todas elas têm um único propósito. Nos levar novamente para onde? E criou Deus no jardim, no Éden. Né? Então, todas essas religiões é baseada no Gênesis. No Gênesis. Tudo foca lá. Deus ele é tão incrível que o começo está no final e o final está no começo. Né? Então seria o final para voltar no começo. Para voltar no começo. Exatamente. Seria ele corrigindo o pecado dentro do ser humano, a inclinação que o ser humano tem para o mal, separando os seus, que Interessante. não por meio da força, mas por meio da sua livre escolha. Por isso que é um período onde Deus está preparando o seu povo. Deus não quer, Deus ele não quer que você o adore por força. Ele não quer que você seja obediente a Ele por força. E Ele também não quer que você seja um cumpridor de leis, legalista. Deus não quer nada disso. Quer nada, um ligará, sou um legalista. Deus não quer nada disso. Nada disso. Deus quer que você, por meio da sua livre escolha, propague a glória dele na terra. De que forma? Nós somos criados para a glória do Senhor. Em mais semelhança dele. Por meio da retidão, os povos vão olhar o nosso bom testemunho e falar verdadeiramente, esse é um varão escolhido por Deus. Verdadeiramente aquela é uma varoa escolhida de Deus. Não por força. Por isso que Jesus fala que verdadeiramente nós seremos livres, né? Mas por que ele fala que nós verdadeiramente seremos livres? Porque eu não peco porque eu não quero. Eu não peco porque sou livre. Entende? Eu não fumo porque eu não quero. Eu não fumo porque sou livre. Bebo, né? Às vezes bebo. Eu não bebo porque eu não quero. Eu não bebo porque sou livre. Inclusive, não é só um motivo de chacota aí fora, né? Ah, mas você não vai beber? Ah, seu pastor que não quer que você beba, né? E aí a gente fala, não é meu pastor que não quer que eu beba. Eu não bebo porque eu sou livre disso aí. Isso é escravidão. Mas Jesus me libertou. Esse é o principal propósito. Por isso que quando a gente olha as religiões, qual que é o propósito final de todas elas? Né? Somente o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Nos levar novamente a conhecer a imagem e semelhança do próprio Criador. Então, todo o processo que Jesus veio implantar em nós não é só salvar. É o que eu falo para os alunos da teologia. Não é só salvar. Não, Jesus não veio só salvar. Senão, ele nos salvaria e já levaria para o céu. A gente não precisa. No momento da conversão, a gente já iria para o céu. Né? Poxa, eu me converti de verdade. Sempre salvo, né? Sempre salvo. Já vou para o céu. Mas não. O propósito de Jesus é nos tornar a imagem e semelhança de Deus novamente. Porque essa imagem e semelhança foi destruída ou deturpada por causa do pecado. Tá, Jailton, última pergunta. E as perseguições? Eu acho que isso é o objetivo do Irã. Perseguir Israel, tentar, né, na verdade, desculpa, Jerusalém, tentar sair, tirar Jerusalém do mapa para eles começar. Mas a questão da perseguição, porque eles perseguem muito. Fica de cativeiro, pega pessoas para ficar presas. Sim. Judiar dessas pessoas. Sim, principalmente que moram em Jerusalém, né? Sim, exatamente. A ideia da perseguição é instigar realmente o conflito, né? Então, assim, eu preciso perseguir para poder instigar o conflito. Agora, se a gente for olhar desde o início, historicamente, a gente vai ver também muitas perseguições. Muitas perseguições. Inclusive, no livro de Apocalipse, a gente vai ver que a mulher, ela é perseguida, né? Tem um texto no Apocalipse que fala, acho que é 12, capítulo 12,
que a mulher ela é perseguida pelo dragão e a besta, né? Essas perseguições vão acontecer o tempo todo. Toda hora, né? Toda hora elas vão acontecer por permissão de Deus. Então elas vão acontecer, as perseguições. A mulher ela é levada para o deserto para ser protegida por Deus. Então ela vai ser protegida por Deus e assim ela vai conseguir, né, ser preservada da perseguição da besta e do falso profeta, do dragão, da serpente, a antiga serpente. Então quando a gente lê Apocalipse 12, a gente vê que vai haver uma perseguição ainda, mesmo no fim dos tempos, né? Então sabe o remanescente que eu falei para você de judeu fiel a Deus? Sim. Vai ser perseguido. Esse remanescente vai ser perseguido, né? E eu estou falando de judeu mesmo, porque se considerarmos que a igreja ela já foi arrebatada, quem é que está sendo perseguido? Aqueles que ainda não confessaram a Jesus, né? Verdade. Mas o texto vai dizer que a mulher ela é conduzida para o deserto e Deus esconde ela. O dragão procura e não consegue achar. A serpente, Satanás, procura e não consegue achar. Ela é preservada por Deus, guardada por Deus, né? Então, assim, a gente vê que essas perseguições vão acontecer. O Irã e outros povos ali, como Hamas, o Hezbollah, todos esses extremistas, eles vão continuar a perseguição. Não adianta, vamos continuar atrás de Israel, continuar atrás de Israel, não conseguir. Mesmo que eles tenham poucas forças, de um jeito vão tentar... E aí a gente olha historicamente para o intuito do adversário, né? Porque a gente vai olhar e vai ver o quê? No Egito, o faraó, estimulado, perseguiu Israel, né? Começou lá quando o faraó fala o quê? As hebreias, elas estão parindo demais. Eles vão se tornar todas crianças em grandes números. Vamos fazer o seguinte, de 2 anos para baixo, mata todos. Mas Deus sempre suscita um Moisés foi suscitado por Deus para conduzir o seu povo. Satanás perdeu mais um, né? Aí chega na época de Herodes, os reis magos passam diante de Herodes e falam assim, aonde nascerá o rei? Aí Herodes olha para ele e fala assim, mas que rei? Rei aqui sou eu, o único rei sou eu. E os reis que vão seguir após mim tem que ser meu filho. Quem é esse rei de que você está falando? Né? E aí os magos, não, você não viu a estrela? O rei está para nascer. E a gente veio atrás deles. E aí o Herodes está com poder astúcia, né? Faz o quê? Vocês vão lá e depois vocês voltam aqui e me digam onde é que está esse rei. E aí o que acontece? Ele já põe um decreto. De 2 anos para baixo. Mata também. Mata todos. Então a perseguição ela já vem desde lá do Egito. Satanás, aliás, antes do Egito. Porque se nós formos ver, Deus olha a descendência de Noé e fala, vou preservar um, para eu continuar o meu povo. E preserva Noé. Mas da descendência de Noé até os dias atuais, todo o povo de Deus sempre foi perseguido. Sempre foi perseguido. Tem que ser perseguido para quem acredita, né? Para se cumprir. Para se cumprir a promessa. Tem que ser perseguido. Para se cumprir. Então, por isso que Irã tenta atacar Israel, Jerusalém todo o tempo. Exatamente. E aí a gente sabe que essa perseguição, ela tem o dedo do próprio adversário. Né? Espiritualizando, a gente vê o adversário se movimentando. Os dias dele já estão quase se findando. E ele sabe muito bem disso. Então ele vai usar de estratégia com aqueles que obedecem a ele. Né? Quem é que obedece a ele? Aqueles que não obedecem a Deus. Sim. Então, os que não obedecem a Deus, obedecem a ele. Então ele vai dando estratégia, cria bomba, cria isso, faz isso aqui, persegue o judeu, mata as mulheres, mata as crianças, estupra. Então ele vai promovendo todo tipo de atrocidade, achando que Deus não está vendo, né? Então Deus vai punir o diabo, que já está derrotado, e vai punir também aqueles que obedecem a ele, né? Porque Deus não tem ninguém por inocente.
Ele não toma ninguém como inocente. Deus sabe que todos têm a capacidade intelectual de conhecê-lo, porque ele se revelou, né? Se Deus não tivesse se revelado, logo as nações não o conheceriam. Mas como ele se revelou, por meio da sua palavra, por meio dos milagres, por meio da própria natureza, a gente sabe que existe um Criador, né? Quando a gente olha para a ciência, a gente vê que a ciência mesmo, ela mesmo responde que há um Criador, né? Você olha o universo não foi um acaso. Não é ciência. Não, Isso que criou. ele teve um princípio. É. E se ele teve um princípio, Alisson, esse princípio é Deus. Só pode ser Deus. Alguém muito inteligente o criou para ser exatamente como ele é. A mesma coisa o ser humano. Quando a gente olha para biologicamente o nascimento do ser humano, você fala, cara, alguém muito inteligente construiu o ser humano para ele ser exatamente o que ele é. Não tem como. A ciência mesmo olha e fala, são cromossomos, ribossomos, né? Então, assim, a gente temos nanomotores, nanorobôs funcionando dentro de nós, pegando os aminoácidos, levando para dentro da corrente sanguínea, levando para dentro da célula. Como é que a célula elas conseguem se reproduzir? Cara, alguém muito inteligente deve ter criado o ser humano para ele ser como ele é, né? E aí, Tomás de Aquino e tantos outros teólogos aí, da época do século XII, do século X, enfim, já dizia que se formos fazer uma regressão ao infinito, logo chegaremos no Criador. Forte. Jailton, Deus abençoe. Amém. Papo gostoso. Espero que você entendeu esse conflito, né? Esse conflito sobre Irã e Israel, né? Legal. Quero que as pessoas tenham entendido aí, que não sabe um pouco o contexto, né? Eu acho que é importante a gente falar desse conflito, trazer um pouquinho da raiz histórica, qual é a visão cristã sobre esse conflito, né? O cristão ele não tem que estar... Acho que muita gente está com medo, né? E outra, o cristão ele não pode também ter um olhar crítico sobre Israel. Israel está matando pessoas inocentes, como a gente vê aí sendo divulgado até né, por questões partidárias e tal. E a gente não pode deixar que os cristãos eles possam ser levados por esse tipo de ideologia. Temos que analisar à luz das Escrituras e entender a ação e o propósito de Deus e por que Israel está tendo esse comportamento. Né? Se Israel está tendo esse comportamento, é porque Israel sabe que se ele não se posicionar, Israel pode ser riscado realmente do mapa. Né? Mas se ele se posiciona, também é propósito de Deus. Não é só pelo fato de se defender, mas é propósito de Deus para acabar com a tirania. Né? E foi assim que ele usou com Josué, acabando com a tirania local daqueles povos de Canaã. Mas algo que você acabou de falar agora, será que se Israel conseguir derrotar o Irã, como que seria? A gente está olhando no outro lado. Sim. De Irã derrotar Israel. Mas se Israel conseguir derrotar Irã, será que consegue derrotar? Eu acredito que derrotar, pela potência que Israel é, eu acredito que derrotar é uma palavra assim que dizima, traz para nossa mente algo de dizimar uma nação, né? Mas não é esse o intuito de Israel. Israel não tem... Só quer se defender. Não, também não. Israel quer acabar com o avanço imperialista do regime ayatolá. Esse regime ayatolá dos muçulmanos, ele quer acabar com esse avanço imperialista, porque imagina, como os ayatolás promovem o ódio a Israel, Israel precisa acabar com isso. Porque se Israel não acabar com esse avanço imperialista, esse avanço vai acabar consumindo Israel. Ou o outro. Porque as nações que odeiam Israel, elas vão ser estimuladas pelo regime ayatolá. Então eu não digo que Israel vai acabar com o Irã, mas ele vai acabar com o regime dos ayatolás, o regime que hoje governa o Irã. E devolver, talvez, o Irã para o seu povo. Paz, né? Que todo mundo está procurando. Exato. Porque eu vejo assim, nem todo mundo é mal. Exato. Exatamente. Né? Exatamente. Nem todo mundo, às vezes, quer esse conflito entre
Israel e Irã. Quem está morando no Irã? Isso, fato, exatamente, nem todo mundo. E aí nós temos uma boa, considerável parcela da população iraniana que não deseja o conflito. Não deseja. Não é desejo. Mal para eles, é ruim para eles. Exato. E pelo contrário, deve ter até apoiadores, porque estão cansados desse regime. Isso. Estão cansados desse regime. Assim como lá na Palestina, muita gente está cansado do regime do Hamas, né? E que tinham apoiadores de Israel. Claro que ninguém quer ver sua casa sendo destruída. Ninguém quer ver seu prédio sendo destruído por um míssil, né? Mas, se isso for necessário para acabar com esse regime, fazer o quê, né? Israel, como eu falei, está sendo um martelo de Deus. Inclusive, o próprio Netanyahu, Benjamin Netanyahu, ele usou uma frase que está se eu não me engano, em Neemias 23, 24, que o povo se levanta como leão. Olha a frase que ele usa. Então, por que ele está dizendo o povo se levanta como leão? Porque ele está dizendo, olha, se nós não acabar com isso agora, isso vai consumir a gente. Isso vai consumir, porque é um regime que financia o terrorismo. Imagina. Os outros países. Imagina você tá lá, só pelo fato de você ser judeu, saiu com uma sinagoga, foi cultuar Deus, saiu de uma sinagoga, vem um extremista e te mata a sua família. Então eles precisam acabar com isso. E as nações ocidentais estão apoiando, porque as nações ocidentais entendem que esse regime também precisa cair. Claro, que as nações ocidentais também têm segundos interesses, né? Financeiros, econômicos, enfim. Os Estados Unidos, ele sempre olha por esse interesse, por esse lado também, né? Pelo lado econômico, né? Tem muita jazida de petróleo, né? Minerais e outras coisas que a Terra possui que eles poderiam muito bem se valer disso. Forte. Deus abençoe, obrigado aí, meu irmão. Quer deixar um recado pro nosso público, fique à vontade. Quero agradecer demais você que pôde ou que vai ver esse podcast, que você continue aí orando pela nação de Israel, que o cristão possa se posicionar, né, de forma bíblica e não de forma ideológica, como alguns têm colocado aí, né, e mostrado que Israel está fazendo atrocidades e cometendo excessos e erros. E se Israel estiver fazendo isso, certamente o nosso Deus, ele agirá também contra Israel. Então, que você possa participar mais vezes, né, assistindo nossos podcasts. Obrigado. Tamo junto, Deus abençoe. Gente, estamos finalizando mais um episódio. Quero agradecer ao nosso pastor presidente Samuel J. Marques e a nossa pastora Ana Miriam Foresto. Curta, comenta e compartilhe o que você achou desse episódio. Jailton, Deus abençoe. Amém. As suas redes sociais. Eu tenho minhas redes sociais, Jailton PSI, né, no Instagram. Que legal, vai curso, um monte de coisa lá. Lá eu falo um pouquinho sobre a psicologia, que é o meu tema, né, principal, meu meio de profissão, né? Falo um pouquinho também sobre teologia, então me segue lá, Jailton PSI. Amém. E aí, você gostou desse conteúdo? Não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Cada clique seu ajuda a levar a mensagem ainda mais longe. Sempre falo que o nosso propósito é alcançar mais vidas. O nosso objetivo é que mais e mais pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus. Conto com você nessa missão. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.